Graça e santificação. Ao contrário do que muitos imaginam, não existe nenhuma contradição ou oposição entre graça e santidade. Portanto, não tome a verdade do Evangelho dessa forma. A graça é raiz e a santidade é o fruto. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 e 17, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17. Não há santidade sem a graça. Pedro começa falando da graça de Deus e só depois exorta a santidade. Isso significa que não podemos ser santos sem a graça de Deus. Quando lemos 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 e 16, está escrito: por isso, cingindo vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, pois, santo também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 13, 16. Se as pessoas do Velho Testamento pudessem ser santas sem a graça de Deus, o Senhor Jesus não precisava ter vindo. A sua morte teria sido em vão. Por isso, a graça é a raiz e a santidade é o fruto. A ordem bíblica é: andem no Espírito, e dessa forma vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mas por nós, invertemos a verdade e tentamos vencer a carne para só então andarmos no Espírito. Por isso, Pedro nos exorta a esperarmos inteiramente na graça de Deus que nos é trazida quando temos revelação do Senhor Jesus. Portanto, é a graça que nos leva a viver em santidade. Quando esperamos inteiramente na graça, tornamo-nos filhos da obediência e, como tais, não vivemos mais de acordo com as paixões antigas que tínhamos na ignorância. O oposto da santidade não é pecado. É ser comum, ser como todos os outros. A palavra santo no grego e hebraico significa separado. Hagianos e kadosh. Não é ser separado no sentido dos fariseus que achavam melhores que o povo, mas é ser colocado à parte, porque você é precioso para Deus. Sem santidade, não vemos o Senhor. A exortação do texto é para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antes de tudo, entenda que a santidade não é para a salvação. Não somos salvos pela santidade. Ver o Senhor aqui significa ter
revelação dele. Não significa vê-lo fisicamente, mas por revelação do Espírito. Não se separe da graça. A segunda exortação é: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Muito antes de surgir uma raiz de amargura, a pessoa já se separou ou decaiu da graça de Deus. E quando surge uma raiz de amargura, muitos são contaminados. A amargura é colocada aqui em oposição a seguir a paz com todos. Não queremos guerra nem animosidade, queremos ter paz com todos os homens. A causa de toda raiz da amargura é o afastamento ou separação da graça de Deus. Gálatas 5,4 diz que de Cristo vos desligares, vós que procurais justificar-vos pela lei, da graça decaíste. O apóstolo diz aqui que, nos separando de Cristo, nós caímos da graça para a lei. A expressão desligar de Cristo também pode ser traduzida como Cristo não ter efeito sobre sua vida. O que faz com que o Cristo Todo-Poderoso se torne sem efeito sobre sua vida? Quando você tenta se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Quando confiamos em nossas obras. Quando confiamos em nós mesmos, decaímos da graça e nos desligamos de Cristo. Precisamos vigiar, porque a praga do merecimento está sempre nos rodeando e o diabo sempre nos tenta a confiar em nossa carne e em nosso merecimento. A raiz da amargura. Em Hebreus 12, 16 e 17, fala assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. A palavra arrependimento é metanoia, que significa mudança de ideia na mente. Na verdade, ele tentou mudar a mente de seu pai, mas não conheceu. A palavra impuro no grego é pornos, que por acaso nos é bastante familiar. A impureza é tudo o que está relacionado com a pornografia. Mas seria possível um cristão decair da graça? Basta lembrarmos que o livro de Gálatas foi escrito para os cristãos. Cristo habitava neles, porém não tinha efeito algum em sua vida. Os sinais dos que decaem da graça. Quais são os sinais de um crente que decaiu da graça? Podemos apresentar 2 sinais: se há amargura no coração e se há pecado de imoralidades sexuais. Esses são 2 sinais claros. Há irmãos que se tornam cheios de mau humor, raiva e palavras duras. As pessoas fogem deles porque destilam críticas e acusações em todo lugar. Quando estamos cheios de graça, amamos as pessoas espontaneamente. Somos pacientes e benignos, mas quando decaímos da graça, nossas palavras se tornam cortantes e cheias de amargura. O segundo sinal que decaímos da graça são os pecados sexuais. Normalmente, essas pessoas começam assistindo à pornografia e terminam tendo relações sexuais ilícitas. Vamos ver novamente a sequência do texto. Primeiro, buscamos a paz com todos os homens e a santidade.
Então, em oposição a buscar a paz com todos os homens, temos a raiz da amargura. E em oposição à santidade, temos a impureza, os pecados sexuais. Tudo isso é resultado de pessoa que decai ou se separa da graça de Deus. O ponto mais importante é permanecer na graça de Deus. É verdade que Deus é santo, mas não é essa a revelação do Evangelho. A verdade é que Deus veio ao homem com a sua graça, a forma mais elevada da santidade, porque somente a graça pode colocar um Deus santo junto com o homem pecador. Seremos atentos diligentemente para que ninguém se separe ou afaste da graça de Deus. Por isso devemos sempre vigiar. Quando oramos, porque sabemos que somos aceitos, então estamos na graça. Mas se oramos pensando em sermos aceitos pelo quanto oramos, então transformamos a oração numa moeda. E isso pode acontecer com qualquer coisa. A graça não é algo natural. A graça é favor imerecido. Se tudo o que eu faço é baseado no merecimento, estou me afastando da graça. O exemplo de Esaú, ele pensava que ganharia o amor de seu pai, ou tentou ganhar amor com suas obras. Ele caiu na amargura e no pecado sexual. A verdade é que, se nós tiver uma relação fresca da graça de Deus e se encher dela a cada dia, esses problemas desaparecerão de nossa vida, sem que nós nos demos conta. O exemplo do filho pródigo. Em Lucas, no capítulo 15, Jesus contou sobre o filho pródigo e seu irmão. Perceba que o filho pródigo não voltou porque amava o pai, mas porque estava com fome e percebeu que até os criados tinham pão suficiente. Quando você der um passo em direção a Deus, Ele correrá para você, independentemente da sua motivação, porque Deus nos aceitou em sua graça. Alguns só querem mesmo um seguro contra o fogo e enxofre. Quando descobrimos como Ele é maravilhoso, nós nos voltamos para Ele. O filho pródigo voltou, e o pai correu e o abraçou e o beijou. Ele lhe deu a melhor túnica, colocou um anel no dedo, matou o novilho cevado e começou a festejar. Quando o filho mais velho chegou, perguntou aos servos o que é tudo isso. Pessoas legalistas são sempre amargas. Não entendem o significado de música e dança, por isso precisam perguntar às pessoas. Para eles é fogo estranho. Os servos, pois, lhe responderam: o seu irmão voltou para casa e o seu pai fez uma festa. A amargura o impediu de entrar na festa. O pai saiu e implorou para que ele entrasse. Mas ele disse: eis que há muitos anos venho te servindo. Nunca transgredi um só mandamento, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com meus amigos. Porque ele estava esperando um pagamento pelo seu comportamento. O homem que é consciente da lei vê o pai como alguém exigente, vê Deus como um Deus exigente. É por isso que ele possui uma raiz de amargura. Onde está o pecado sexual? Quando lemos o verso 30, diz assim: vindo, porém, este teu filho, meu irmão, ele desperdiçou os teus bens com meretrizes. Se você ler atentamente o texto, verá que a Bíblia não diz que o irmão mais novo gastou o dinheiro com prostitutas. Nós presumimos que ele fez. A Bíblia diz apenas que ele gastou o dinheiro vivendo dissolutamente. Entretanto, de todas as coisas que o filho mais novo fez, o irmão mais velho mencionou somente o que ele gastou dinheiro com prostitutas. Por quê? Porque ele estava consciente disto. Normalmente, as coisas que acusamos nos outros
estão presentes em nós mesmos. Ele se revelou com essa palavra. O filho mais velho possuía uma raiz de amargura e provavelmente teria problema com luxúria e a impureza. Quanto mais você percebe o amor de Deus e a sua graça, mais liberto de impurezas. Isso não envolverá grandes esforços, mas será algo espontâneo. Você simplesmente será capaz de dizer não ao pecado. Você está consciente do perdão e do amor incondicional do nosso Pai eterno. Alimente-se da graça de Deus, alimente-se do Evangelho de Jesus Cristo a cada dia e você vai experimentar a verdadeira santidade que irá se manifestar em você. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.